Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma web aula da disciplina de Contabilidade Gerencial. Eu sou a professora Fernanda Amaral e na aula de hoje nós vamos estudar os indicadores de liquidez e endividamento. Vamos lá para a nossa aula. Bom, nós vamos estudar inicialmente os índices de liquidez. O que são os índices de liquidez? Eles apresentam a situação financeira de uma empresa frente aos compromissos assumidos, ou seja, demonstra a capacidade para quitar as dívidas e obrigações. Então, neste momento aqui, nos índices de liquidez, nós vamos estudar o quê? Nós vamos estudar especificamente as informações lá do balanço patrimonial, correto? Então, para calcular os índices de liquidez, a gente vai trabalhar com as informações do balanço patrimonial. Sempre a gente analisa o quê? O último exercício financeiro ou os dois últimos, correto? Então, vamos lá para os slides para dar continuidade. Tá. Outro ponto interessante para a gente analisar os indicadores de liquidez é comparar esses índices com empresas do mesmo setor. Isso é muito importante, tá? Vale lembrar que nos índices de liquidez, quanto maior o resultado, melhor será. Bom, vamos continuando aqui. Então, os índices de liquidez são 4 índices, conforme a literatura. Então, a gente tem o índice de liquidez corrente, o índice de liquidez seca, o índice de liquidez geral e de liquidez imediata. Onde a gente vai coletar essas informações? Então, como eu falei no início da aula, a gente vai coletar essas informações lá no balanço patrimonial. E o que é o índice de liquidez corrente? Indica a relação entre os ativos com realização a curto prazo. Então, a gente vai trabalhar o quê? Com o agrupamento de contas do ativo circulante, porque são os ativos com a realização de curto prazo. E a gente vai comparar o quê? Os ativos, o ativo circulante com os passivos também de curto prazo. Então, nesse caso, a gente vai coletar as informações do quê? Do ativo circulante e do passivo circulante. O mesmo indica a capacidade de pagamento. Então, quanto que eu tenho de ativo para quitar as minhas dívidas do passivo? Então, vamos lá para a fórmula. Então, a fórmula, o que eu vou pegar? Vou pegar o montante lá, o saldo total do agrupamento de um exercício das minhas contas do ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Bom, agora nós vamos para a liquidez seca. O que significa a liquidez seca? Então, a gente vai pegar o que? Indica a relação entre os ativos com realização a curto prazo. Então, novamente, nós vamos trabalhar com os agrupamentos de conta lá do balanço patrimonial do ativo circulante. Só que a gente vai o quê? A gente vai deduzir o quê? Reduzir o quê? Os estoques e as despesas pagas antecipadamente, e a gente vai dividir pelo quê? Pelo total do passivo exigível a curto prazo, ou seja, o passivo circulante. Vamos aqui a fórmula, como a gente calcula. Então, olha só, a gente vai pegar o valor total do ativo circulante menos o saldo da conta estoques
e o saldo da conta despesas pagas antecipadamente e dividir pelo passivo circulante. Bom, agora nós vamos para a liquidez geral. Indica a relação entre os ativos com realização a curto prazo e longo prazo, e os passivos que serão exigíveis a curto e longo prazo. Então, aqui na liquidez geral, nós vamos fazer uma análise mais ampla dos ativos e do passivo. O mesmo indica a capacidade de pagamento a ser exigida no curto e longo prazo. Como que a gente calcula? Então, vamos lá. Então, olha só, a gente vai ter o montante do ativo circulante, mais a gente vai pegar lá o saldo do exercício que a gente está analisando, mais o saldo da conta realizável a longo prazo e dividir pelo passivo circulante mais o passivo não circulante, certo? Bom, agora nós vamos para um outro indicador de liquidez, que é o que? A liquidez imediata. Então, nos indicadores de liquidez, a gente faz 4 cálculos. Como que a gente faz? Indica a relação entre as disponibilidades. Professora, e onde eu encontro o valor das disponibilidades? As disponibilidades compreendem o valor do caixa, que é o dinheiro em espécie da empresa, dos saldos em banco. Então, a empresa ela tem conta corrente, então o saldo ao final do exercício desce de todas as contas correntes, e também a disponibilidade é formada pela aplicação de liquidez imediata, certo? Então, a disponibilidade a gente consegue coletar essas informações lá, a gente vai lá no ativo circulante e coleta a informação, o saldo da conta caixa, bancos e aplicações de liquidez imediata. Então, a liquidez imediata, ela indica a relação entre as disponibilidades com os passivos de curto prazo, ou seja, eu vou pegar o saldo das disponibilidades, caixa, mais bancos, mais aplicação financeira e dividir pelo passivo de curto prazo, ou, que é sinônimo, passivo circulante. O mesmo indica a capacidade de pagamento, considerando apenas o quê? Os ativos de conversão imediata, ou seja, aqueles ativos da empresa que eu tenho ali para me quitar as dívidas naquele momento. Olha aqui, um outro nome que nós temos também na literatura, em vez de chamar disponibilidades, aí eu trouxe aqui para apresentar para vocês. Alguns autores trazem assim na fórmula de cálculo de liquidez. Em vez de disponibilidades, eles trazem caixa, que é a numerária em espécie, e equivalentes de caixa. O que são equivalentes de caixa? São o saldo das contas de bancos, aquele valor que eu tenho lá na minha conta do banco, da empresa, dividido pelo passivo circulante. É uma outra apresentação de disponibilidades, que ele pode ser chamado de disponibilidades ou caixa e equivalentes de caixa, que vocês vão encontrar na literatura. Bom, agora nós vamos para os índices de endividamento. O que eles significam? Eles visam evidenciar a dependência das entidades em relação a recurso de terceiros, tá? Bom, vamos lá. Os juros, lá na análise dos índices de endividamento, eles merecem um cuidado especial. Juro muito alto invisibiliza prazos maiores. A regra geral é: quanto menos dívidas no curto prazo, melhor. Bom, os indicadores de endividamento são 4. Então, a gente tem aqui participação de capital de terceiros, nós temos também composição do endividamento e imobilização do patrimônio líquido e imobilização dos recursos correntes. Então, são 4 indicadores. Bom, vamos lá.
Participação de capital de terceiros mostra quanto a empresa tem de dívidas com terceiros. Então, nesse momento aí, na análise dos indicadores de endividamento, nós vamos trabalhar novamente com quais contas? Então, as contas lá do balanço patrimonial. E na participação de capital de terceiros, nós vamos analisar o quê? Mostra quanto a empresa tem de dívidas com terceiros. Aí nós temos o quê? Passivo circulante mais passivo não circulante. Dívidas com terceiros podem ser com fornecedores, salários, e elas podem ser no curto prazo e no longo prazo. Para cada real de recursos próprios. Então, a gente vai fazer essa análise. Como que a gente calcula a participação de capital de terceiros? Então, a gente tem capital de terceiros. Onde a gente encontra, professor, o capital de terceiros? Então, eu vou somar o saldo lá do passivo circulante mais o passivo não circulante. Vou dividir pelo saldo do patrimônio líquido de determinado exercício e multiplicar por 100. Bom, agora nós vamos para o segundo indicador, que é composição do endividamento, que mostra quanto da dívida total, que é do passivo circulante, mais o passivo não circulante com terceiros é exigível no curto prazo. Como que é essa fórmula? Então, vamos lá. Então, olha só. Na composição do endividamento, então no numerador eu tenho o quê? O saldo do passivo circulante e no denominador eu vou dividir o passivo circulante pelo capital de terceiros. O capital de terceiros ele é formado pelo saldo de determinado exercício do passivo circulante mais o passivo não circulante e eu vou multiplicar esse resultado por 100. Bom, agora nós vamos para a imobilização do patrimônio líquido. Representa a parcela do capital próprio. Então, patrimônio líquido, lembrem lá na perspectiva do ativo. Então, capital próprio é o patrimônio líquido que está investido em ativos de baixa liquidez. O que são ativos de baixa liquidez? É o imobilizado, tá? São os investimentos, são os ativos intangíveis. Aonde estão esses ativos? Então, lá no ativo a gente tem o ativo circulante e o ativo não circulante. No ativo não circulante, a gente tem o realizável a longo prazo, o imobilizado, o investimento intangível. Então, para calcular a imobilização do patrimônio líquido, a gente vai lá no ativo não circulante e coleta o saldo de quais contas? Do imobilizado, do investimento e do intangível, certo? Ou seja, ativos não circulantes deduzidos pelos ativos realizáveis a longo prazo. Então, vamos ver aqui como que é a fórmula. Então, a gente faz o quê? Ativo não circulante, aqui menos o realizável a longo prazo, ou pode fazer do jeito que eu falei também, né? Somar investimento, imobilizado e intangível e dividir pelo patrimônio líquido, tá? A forma que vocês acharem mais adequada, ou pode pegar o total do ativo não circulante e tirar só o montante do ativo realizável a longo prazo e dividir pelo patrimônio líquido e multiplicar por 100. Bom, o último indicador, que é a imobilização dos recursos não correntes, indica o percentual de recursos de longo prazo aplicados nos grupos de ativos de menor liquidez, que é o imobilizado, investimento e intangível. Bom, índices de imobilização de recursos não correntes superiores a 1 significa que a entidade está imobilizando recursos do curto prazo, o que é um sinal de desequilíbrio financeiro. Então, a gente tem que ficar muito atento, tá? Nesse índice de imobilização. Se ele for superior a 1, significa que a empresa está imobilizando obrigações lá do curto prazo. Isso é complicado. Bom, como que a gente calcula? Então, vai ficar
Ativo não circulante menos realizável a longo prazo, dividido por PL mais passivo não circulante, multiplicado por 100. Então, esse RLP significa ativo realizável a longo prazo e o PL é o patrimônio líquido. Então, a gente tem que coletar, vai lá no balanço patrimonial e coleta essas informações. Então, nesta aula de hoje, nós estudamos dois indicadores, que foram os índices de liquidez e de endividamento. Nós trabalhamos especificamente com as informações do balanço patrimonial, do ativo circulante, do ativo não circulante, do passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. Bom, as referências dessa aula estão disponíveis lá no AVA e também na minha biblioteca. Bom, finalizamos aqui a nossa aula. Meu muito obrigado e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Educação à distância, mudando realidades.